perda de audição na pessoa idosa, ela pode ser hereditária? A perda de audição no idoso, Sidney, olha, se tem nem sei se pode falar isso, uma desgraça na vida de uma pessoa é perder a audição quando vai envelhecendo. A audição da gente, ela é um sentido que afeta muitas outras áreas. Uma delas é a memória. Quem não escuta bem está fadado a ter demência, né? Ele não consegue fixar bem as coisas e está fadado a entrar em depressão. Ele começa a ficar isolado porque ele perde a paciência de conversar com as pessoas, e as pessoas perdem a paciência de conversar com ele. Está toda hora, o quê? Oi, aí ele não tem paciência, então ele começa a ficar irritado. Inclusive, quem tem perda auditiva e tem depressão, se tem uma incidência de depressão bem maior. Setembro a gente falou bastante, estudou bastante sobre suicídio, e uma das coisas foi essa. Então, perda auditiva é uma coisa que a gente está sempre perguntando à família ativamente quando vai na consulta, e tentando orientar para tratar, porque quando está em fases às vezes avançadas, quando é uma perda auditiva neurosensorial, que às vezes é só por um rolhão de cera que está ali entupindo, às vezes é por uma doença que pode ser tratada, mas às vezes é neurodegenerativa, neurosensorial, e requer usar aparelho. Então, isso é fundamental. Tem a história o estigma, o preconceito, que não, ele não quer o aparelho, às vezes nem perguntou se quer. Não, ele disse que não quer, não soube orientar. Hoje a gente adapta, tem todo um processo de adaptação, os aparelhos são modernos e do mesmo jeito que eu digo, rapaz, faça a sua cirurgia de catarata, não tem coisa melhor do que você voltar a enxergar 100%. É a mesma coisa, você voltar a ouvir. É uma coisa fenomenal. Você demencia menos, você volta a ter prazer, a conversar, a se socializar com as pessoas. E a família não pode reforçar essa história de que aparelho ele não quer usar, ele não sabe nem como é. E assim, às vezes tem que tentar. E não deu certo uma vez, do mesmo jeito que pode um remédio não dar certo. Um óculos não dá certo, volta, tenta ajustar. Hoje tem formas de adaptar, e é um avanço. Como você vai ficando velho, você troca a lente da catarata, volta a enxergar, você bota um aparelho, volta a ouvir, você entopa uma veia, volta o coração a funcionar melhor, você troca uma prótese, alguma coisa. Então é um avanço que as pessoas têm que aproveitar. Você perguntou se era hereditário, né? A questão de ser hereditária é mais em adultos jovens, né? Perda auditiva, quando você nasce já surdo, mudo, tem um componente hereditário, mas tem fatores associados à gestação. Por exemplo, o vírus da rubéola dá muita perda auditiva. As gestantes, elas são protegidas, elas têm que ter muito cuidado com algumas doenças durante a gestação para não causar deficiência auditiva congênita. Meningite também? Meningite, várias doenças podem. Meningite, no caso, na pessoa já viva, né? Não na mãe, não, sim, né? Sim, meningite, trauma, ruptura da membrana timpânica, infecções. A longo prazo, tem coisas que podem favorecer. É hereditário, a velhice favorece. É um fator de risco para você perder a audição, mas tem coisas que você fazendo na idade mais jovem, você vai ter problemas. Escutar música mais alta hoje em dia com aqueles fones de ouvido, zoada maior do mundo. Tem gente que trabalha em canto com muita zoada, tudo isso favorece. Infecções de repetição, quem tem rinite, sinusite, otite de repetição, tem que ter muito cuidado, ter cuidado na limpeza, na higiene do ouvido. De forma que é uma desgraça perder a audição. Sobre essa questão da higiene, alguém já comentou uma vez e eu fiquei na dúvida. Eu vou perguntar ao Dr. Belísio. Como é que limpa lá o ouvido? Enfia o cotonete todo de ouvido adentro, doutor? Ou é só superficial ali no ouvido do idoso? Tem que fazer aquela limpeza? O idoso ele tem uma quantidade de água no corpo menor. Então ele tende a impactar mais a cera. A cera é mais ressecada. Por isso que ele forma mais rolhão de cera do que o adulto jovem. Mesmo assim, não se orienta, não se recomenda você empurrar o cotonete de ouvido adentro e atravessar para o outro lado, não.
é limpar ali superficialmente e, se for o caso, se a cera ficar... a questão é a constância, tá sempre ali. E não precisa também todo dia ir limpar, não, até porque a gente precisa dessa cerazinha no ouvido. Na verdade, a gente tem cera, tem no corpo todo, no ouvido a gente não precisa estar limpando direto, nem também, como eu disse, empurrando cera lá para dentro. Não. O ideal é, nas consultas periódicas, a pessoa examinar o ouvido do paciente e ver se tem alguma sujeira, se pode. Então, não se recomenda aprofundar. Na verdade, o pessoal nem cotonete eles recomendam, o pessoal da otorrino, né? Já vi muito idoso, inclusive, limpando com palito de fósforo. Esse tá pedindo mesmo para ficar moco. A chave do carro, friso, mulher usa muito friso, tampa de caneta. Pronto, aí tá pedindo para ficar moco mesmo, porque se a gente tá tentando orientar a limpeza e tal, dessa forma, essas arbitrariedades nem se cometem. É a mesma coisa que a gente tava falando de alimentar uma pessoa que não pode comer muito sal, ela comer uma pedra de sal, né? Não tem sentido. Tudo isso aí pode romper membrana timpânica, causar infecção, e ao invés de perder progressivamente a audição, vai perder de uma hora para outra, e perdendo a audição, tem dificuldade de se comunicar, tem depressão, começa a perder a memória, como eu disse, é uma das áreas de fixação da memória, é o ouvido, e a pessoa vai ter doenças outras que não estão relacionadas só ao aparelho auditivo.